Paz e bem, sou Paulo da Costa Paiva, o idealizador da mídia digital Partilha Franciscana. Também professo leigo na Ordem Franciscana Secular. Hoje vamos dar continuidade à história, o testemunho dos santos, beatos, veneráveis e servos de Deus da Ordem Franciscana Secular. E novamente vamos dar continuidade à história dos mártires do Japão. Hoje vamos falar primeiramente sobre São Boaventura de Meako. São Boaventura de Meako nasceu no Japão em data ignorada. Filho de pai cristão e de mãe pagã. Foi batizado ainda criança, mas por influência de sua mãe foi obrigado a frequentar cultos budistas. Esta dualidade seguiu toda sua fase de crescimento e educação. Com a chegada dos religiosos vindo das Filipinas, Boaventura é apresentado novamente ao cristianismo e aos franciscanos ele revela seus pecados. E este arrependido atira-se ao chão e pede perdão a Deus e aos irmãos que o fizeram ver a verdade. Como prova de seu arrependimento, pediu para ser admitido e vestiu o hábito da terceira ordem franciscana, como sinal de sua conversão. Quis se chamar Boaventura, e assim como o doutor São Boaventura foi para a ordem seráfica e para a igreja uma Boaventura, assim um novo Boaventura devia ser para a nascente igreja e para todo o Japão. Daquele momento em diante, não mais se separou das missões e dos religiosos franciscanos. Foi um grande catequista. A gente vê a história de São Boaventura de Meako, vê uma pessoa que viveu em duas crenças, cresceu nessa dualidade, mas ao ver o testemunho daqueles frades, daquela missão ao chegar nas terras do Japão, ele se sentiu profundamente tocado e via que não estava em estado de graça. Por isso pediu perdão pelos seus pecados, se arrependeu e abraçou a fé, agora de uma forma adulta, de forma madura, a fé, não somente a fé, mas vestiu o hábito da ordem terceira e se dedicou toda a sua vida a missão de catequese, da catequese na qual ele se identificou, até os últimos dias de sua vida, quando foi pego pelos soldados do Império Japonês e morto, sangue derramado em nome da fé, em nome de Cristo, em benefício de todos. O outro é o São Matias de Meako. Matias nasceu no Japão em data também ignorada. Sabe que ele foi um grande colaborador dos padres franciscanos que trabalhavam na pregação e evangelização e no cuidado quanto à saúde da população mais carente. E o outro santo é Santo Antônio de Nagasaki. Antônio foi educado pelos franciscanos mais tarde, em razão de sua dedicação e interesse à vontade de crescer em Cristo. Foi admitido na Ordem Terceira Franciscana, mudou-se para Meako para acompanhar seu superior, o reitor do seminário de São Jerônimo de Jesus, mais tarde para Osaka. Quando tinha apenas 13 anos, foi preso em função da perseguição aos religiosos que atuavam naquele país. Todos os religiosos presos tiveram as suas orelhas esquerdas decepadas. Depois foram conduzidos em cortejo para Nagasaki. São Paulo. Santo Antônio, ainda jovem,
abraçando a fé com inspiração de se tornar também um religioso, mas viveu verdadeiramente a sua fé cristã até as últimas consequências, por mais que tenha tido um curto tempo de vida. O nosso outro irmão, São Matias, por mais que tenha poucos detalhes sobre sua vida, mas mostra na simplicidade de São Matias o anonimato da santidade, que por mais que ele viveu discretamente na sua simplicidade e poucos detalhes temos de sua vida, não foi deixado de ser reconhecido. Não porque ele queria se promover, mas é uma consequência. Então, São Matias, Santo Antônio de Nagasaki, ainda criança, 13 anos, ele conseguiu testemunhar sua fé, levando muitos à conversão ao cristianismo. Eu tinha falado 3, mas na verdade são 4. São Paulo de Suzuki. São Paulo de Suzuki ingressou na Ordem Terceira Franciscana e desenvolveu grande parte de sua atividade apostólica na região de Meaco, colaborando ativamente com os frades menores na difusão do cristianismo e na assistência aos enfermos na qualidade de enfermeiro. Submetia seu corpo a severas penitências. Tinha por hábito severas penitências e demonstrando muita força e fé quando, na sua prisão em Meaco, teve novamente as suas orelhas decepadas, como os outros, irmãos à fé, e após este primeiro martírio, são conduzidos em cortejo de forma humilhante até Nagasaki. Além de mortos ou presos, todos eram expostos na cidade de forma humilhante, para dessa forma desmotivar as pessoas a abraçar o cristianismo, porque isso seria a consequência de todos aqueles que abraçassem essa fé. Então esses 4 santos nos veio nos revelar hoje que mesmo na nossa simplicidade, no nosso anonimato, às vezes a gente é surpreendido com situações onde devemos testemunhar verdadeiramente a nossa fé. E ele sabia as consequências que isso ia acarretar, vivendo nessa missão, nesse risco, porque provavelmente pela morte dos anteriores e pela ameaça dos governantes, ele sabia aonde isso ia acarretar. Mas nem por isso deixaram de anunciar Cristo, de ser luz para o mundo, de vivenciar a caridade a todos aqueles que necessitam. E somos convidados a viver essa fé na simplicidade, do anonimato, fugindo das ciladas da vaidade, do orgulho e agindo na medida do possível, dentro das nossas limitações, a mansidão, a humildade, algo que precisamos sempre estar trabalhando em nós, para sermos verdadeiramente instrumento de Deus, instrumento da vossa paz, como sempre Francisco falava, na qual foi virado a sua oração. Por mais que ele não, segundo os historiadores, diga que não foi ele que criou essa oração, mas existe uma identificação muito forte. E também é um hino que nos fortalece, é uma oração que nos ensina a viver verdadeiramente como Cristo viveu, que é o nosso modelo por excelência. Que sejamos verdadeiramente esse novo Cristo. Assim como foi Francisco, que ninguém mais sabia se era Cristo ou era Francisco, sejamos também essa extensão dessa missão de Cristo àqueles que necessitam. Salvação é consequência, porque a verdadeira fé não existe troca, mas doação. Vivamos verdadeiramente segundo a vontade de Cristo, que os benefícios vêm em consequência.
paz e bem. São Francisco, rogai por nós.